Então, gente, tudo bem? A aula de hoje vai ser uma continuação do que a gente conversou no vídeo passado, né? Só para recapitular um pouquinho. Eu falei um pouquinho sobre o fim último da existência do homem, né? Que Deus criou o homem para que o homem pudesse desfrutar de uma felicidade eterna ao lado dele. E eu falei também que o objetivo central da aula de doutrina é a gente ter conhecimento para poder se relacionar com Deus, né? Para a gente não sentir que está se relacionando com um total estranho, desconhecido. Mas afinal, né? Se eu disse que o céu vai ser maravilhoso, que vai ter Deus lá, quem é Deus? Quem é essa pessoa que é o meu fim último, com quem eu vou passar a eternidade? Quem é ele, né? Afinal, é super difícil, né, responder essa pergunta. Mas vários filósofos vêm tentado ao longo da história responder e deram algumas dicas muito interessantes pra gente, né? Vou tentar manter no nível meu básico para não viajar demais, tá bom? Mas assim, uma coisa que a gente precisa entender é que, por exemplo, se eu falo que, sei lá, essa presilha caiu. Para a presilha cair, ela precisa ter uma causa. Ela não vai cair do nada. Ou seja, eu fui a causa dessa presilha cair, certo? Da mesma forma para tudo que acontece. Quando a gente está na escola, a gente começa a estudar, por exemplo, a origem do universo e da vida, a gente estuda aquele negócio lá do caldo, né, que gera aqueles aminoácidos que no final a vida surge. Beleza, aquilo dali realmente supre a curiosidade, né, das crianças, mas se a gente começar a olhar, e antes? E antes, né? E antes de ter aquele caldo de aminoácidos? Tinham algumas, sei lá, substâncias ali presentes na natureza. Mas e antes? Antes tinha o planeta. E antes? Antes tinha lá. Se eu for remontar esse e antes, né? De acordo com a ciência, a gente chega no Big Bang, né? Mas só uma pessoa assim muito cretina vai se contentar com isso, né? Porque, veja, e antes? Como é que o universo pode existir a partir do nada? Como é que o nada pode gerar alguma coisa? Isso não faz o menor sentido, né? Para que as coisas existam e para que as coisas aconteçam, é preciso ter uma causa. É preciso ter uma causa primeira. Então, quem é Deus? Deus é a causa primeira de tudo que existe. Tudo só existe porque Deus existiu primeiro. E porque a partir de Deus todas as coisas foram criadas. E quem criou Deus? Olha, essa é justamente a definição de Deus. Deus é aquele que existe por si mesmo. É o único que existe sem que nada tenha sido criado antes dele. Ele é o próprio princípio da criação, certo? No Antigo Testamento, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem aquela passagem, né, de Moisés, que ele encontra a sarça ardente no deserto e ele pergunta, né, quem é você? E a resposta da sarça ardente é, eu sou aquele que sou. Ou seja, Deus é. Essa é a definição de Deus, é aquele cuja natureza é simplesmente existir e ser. E a partir dele é que as coisas elas podem ser criadas, certo? Outra característica de Deus, tá bom? De certa forma, meio filosófica também. Deus ele é supremo, certo? Eu acabei de dizer que ele é o princípio, a causa primeira de toda a criação. Portanto, ele está no topo de tudo que existe, ele é supremo. Se ele é supremo, ele só pode ser um. Porque, veja bem, se eu digo que Deus é supremo, é a causa primeira, ele é onipotente, ele tem todas as qualidades, o fato dele ser onipotente não é compatível com existir outro Deus. Porque, veja, se existissem dois deuses, o poder desse Deus estaria limitado pelo poder desse Deus. E outra coisa, quem é que foi esse que criou esse ou esse que veio primeiro? A gente gera um monte de contradições. Portanto, a única coisa que faz sentido é que exista um princípio, criador de tudo, e que esse princípio seja um. Aninha, mas tem a coisa da Santíssima Trindade. Calma, a gente vai chegar lá. Isso é outra conversa, tá bom? Mas assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Deus é um e Deus é a causa primeira de tudo que existe. Em seguida, certo? A filosofia aristotélica, né, grega, ela define as coisas que existem a partir de duas possíveis substâncias, certo? Uma substância é a substância física e a outra substância é a substância espiritual. Vamos ver a característica do físico, que é mais fácil, certo? Para a gente entender o que é o físico. O físico é aquilo que pode, primeiro, ser dividido em partes, ou seja, eu sou composta de sistemas que são compostos de órgãos, que são compostos de tecidos, que são compostos de
células que são compostas de organelas, que são compostas de moléculas, que são compostas de átomos, que podem ser, por sua vez, subdivididos, enfim, aí a conversa é longa, né? Ou seja, a matéria física, por definição, ela é subdividida. Ela pode ser subdivisível, né, digamos. Por ser passível de ser dividida, ela pode ser destruída. Ou seja, eu posso perfeitamente quebrar o meu corpo, dividir meu corpo em partes e assim meu corpo vai ser destruído. Ele é corruptível, certo? Tudo aquilo que é físico, ele traz em si essa característica de ser destrutível. Justamente por isso, porque ele é composto por partes e essas partes elas podem vir a ser destruídas. O espiritual, em contrapartida, certo? Ele é diferente. Primeiro, característica do espiritual, ele não é divisível. O espírito, ele é como se fosse uma matéria simples, né? Uma substância totalmente simples. O que é, por exemplo, uma alma de uma pessoa? É uma alma. Quais são as partes dessa alma? Não há. É uma alma, certo? Ela não é divisível. Por ela não ser divisível, ela também não é destrutível, certo? São duas características do espiritual. Vamos seguir nessa nossa conversinha filosófica, certo? Essa mesma linha, né, de filosofia define que tem 3 tipos de matéria, não é nem matéria, né, mas tem 3 tipos de seres que possuem substância espiritual, certo? Vou começar por baixo, já que eu dei o primeiro exemplo, né? A alma humana. Né? A alma humana, nós somos, né, dotados de alma, de espírito. Esse espírito, ele existe, certo? E ele não é destrutível. Em seguida, nós temos os seres angelicais, né, que também são seres de puro espírito. E, acima de tudo isso, nós temos Deus, né, que é um espírito infinitamente perfeito e superior a todos os outros, certo? Por ser espiritual, por que eu estou falando de espiritual? Porque essa é a substância de Deus, né? Se a gente está querendo conversar para entender um pouquinho melhor quem é Deus, a gente começa por entender a sua substância, né? Ele é um ser espiritual. Portanto, ele não é destrutível, certo? Ele não é divisível. Deus é Deus, certo? Não há como subdividir Deus. E que mais, né? Características. Todo ser espiritual também, por definição, ele possui inteligência, certo? Que é uma inteligência que independe da matéria. Aí você vai me dizer, Aninha, mas a gente depende da matéria, né? Nós temos espírito, mas nós só existimos se a gente estiver vivo, né? Se tiver corpo. Parcialmente, certo? No homem, há uma dependência parcial da matéria. Por quê? Porque realmente a gente existe em união com o nosso corpo, mas depois que a gente morre, o nosso espírito, ele permanece. Certo? Já os anjos e Deus, né, que é o assunto da nossa aula, eles não dependem da matéria. É uma inteligência pura, certo? É um ser de vontade, de inteligência pura, que não depende do material, certo? Não vai depender do físico, ok? Certo? Vamos seguir adiante, tá bom? Espero que não esteja muito complicado essa conversinha filosófica. Qualquer coisa vocês escrevem nos comentários, dúvidas que eu interajo com vocês, tá bom? O que mais, certo? Vamos falar agora, chegar finalmente, né, na definição que o autor, né, que eu estou utilizando, dá de Deus. Deus é um ser, primeiro, espiritual, certo? Segundo essas características que eu falei para vocês, da filosofia grega. 2, ele é infinito, certo? Deus, ele não comporta nenhuma limitação de nenhum gênero, certo? É super, super difícil a gente pensar no que pode ser uma coisa infinita. Porque, por exemplo, o máximo que eu consigo alcançar, se eu pensar em infinito, são números infinitos. Ou então espaço infinito. Um espaço que talvez, se eu olhar o céu, né, eu olho assim o mundo, eu tenho a impressão de que aquilo é infinito, que aquilo não acaba mais. Só que você imagina, Deus não é só infinito em um ou outro atributo, ele é totalmente infinito em todos os atributos que o compõem. Então, ele é infinito, seria infinito em quantidade, seria infinito em espaço, seria infinito em tudo. Tudo que define Deus é infinito, tá? E 3, certo? Aí que é difícil mesmo pra gente entender. Ele é perfeito. Em todas essas dimensões, ele tem uma infinita perfeição, tá? Inclusive, é uma coisa que eu acho muito bonita, certo? De comentar. Não há nada de bom no universo, já que a gente falou que Deus é a causa primeiro. Ele é o princípio criador de tudo. Ele criou tudo que existe, certo? Não há nada no universo que seja bom e que essa bondade
ou essa beleza não seja reflexo da perfeição de Deus, certo? Eu acho que vocês já devem ter passado por essa experiência, eu vivo isso constantemente. Por exemplo, eu gosto muito de montanha, de serra, eu acho muito bonito. Porque quando eu olho para uma serra, aquilo ali me transmite, sei lá, grandeza. É uma grandeza, eu sinto, ou então diante do mar. Quando eu tô com muito problema, às vezes eu gosto de olhar o mar porque eu sinto que o meu probleminha não é nada diante do mar. Aquilo ali que eu tô transformando, sei lá, eu tô tão angustiado com isso, diante do oceano aquilo não é nada. Aquilo dali é uma gotinha, né, dentro do oceano. Eu sinto grandeza, sinto infinitude. O fato de existir um mar infinito, ou que nos transmite essa coisa da beleza, é um pequeno reflexo da grandeza e da beleza de Deus. É como se Deus, na criação, ele imprimisse um pouquinho dele em tudo aquilo que ele cria. Isso vale tanto para as coisas, né, na natureza. Muita gente, inclusive, reza bastante, né? Quando quer rezar, tá com aquela aridez espiritual, vai para a natureza. Porque ao contemplar a natureza, consegue se conectar com Deus. É impressionante. Mas isso também é válido para as pessoas, né? As pessoas que Deus cria, ele coloca também um pouco dos atributos dele nas pessoas, né? Então, por exemplo, a pessoa que eu penso muito, minha mãe, né? Ela foi a primeira referência para mim de amor que eu tive na minha vida. Então, um pouquinho do amor de Deus me foi transmitido através do amor da minha mãe, da generosidade, da ternura. É um pouco por aí, né? Há um dedinho de Deus em toda a criação. Por isso, gente, eu vou admitir para vocês. Eu acho que ser ateu é muito difícil. Muito difícil. Tem gente que fala, ser ateu é simplesmente assumir a realidade dura e crua sem nenhum tipo de consolação. É como se fosse uma postura corajosa. Eu não acho. Para mim, o ateísmo é um pouco forçação de barra, porque assim, quando eu olho para a criação, eu vejo Deus. Eu vejo. É impossível não ver Deus. Para mim, quando eu olho uma beleza, natureza, pessoas boas, eu vejo que Deus está presente ali. Um pouquinho do dedinho dele ali ele deixou, como se fosse um rastrozinho de amor, para a gente poder contemplar e chegar a contemplá-lo, né? De certa forma são pistas, né? Se a gente for juntando essas pistas, no final a gente chega à causa primeira de tudo isso que é bom que existe. E assim, e vale ressaltar, para que uma coisa boa existe, é necessário que uma coisa boa anterior tenha justamente sido a causa, né, daquilo que está ali. Acho essa reflexão assim muito interessante, me leva realmente a contemplar a grandeza e a perfeição de Deus. Outra coisa importante, certo? As perfeições de Deus são da mesma substância dele. Então, assim, quando traduzindo para o português, certo? Essa frase, quando eu digo que Deus é bom, não é simplesmente que Deus tem esse adjetivo de ser bom, né? Como eu diria que tal pessoa é boa, tal pessoa é generosa. Não. Deus é a bondade. É como se fosse aquele atributo, fosse a própria substância de Deus em sua perfeição infinita. Então não é simplesmente dizer Deus é bom, Deus é a bondade, Deus é sábio. Na verdade, Deus é a sabedoria em sua perfeição e em sua plenitude. O que mais, né? Para a gente encerrar a nossa conversa, vamos tentar conversar sobre algum desses atributos perfeitos de Deus, né? Porque é tão bom falar sobre Deus, porque é só coisa boa, né? Primeiro, né? Deus é eterno. Às vezes a gente pensa que as coisas são eternas, eu consigo até pensar assim, minha alma é eterna, um anjo é eterno. Mas veja, nenhum deles é tão eterno quanto Deus. Por quê? Porque eu tenho uma data de início. Eu passei a existir, eu nasci 3 de novembro de 1988, fui concebida 9 meses antes. Eu passei a existir a partir daquele momento e daí é para a eternidade. Nunca mais deixarei de existir. Os anjos a mesma coisa, eles foram criados. Então eles têm como se fosse um início, né? Deus não, ele é infinito para frente e para trás. Não tem um início de Deus. Ele sempre existiu desde toda a eternidade e sempre existirá. Certo? O que mais? A bondade de Deus, certo? Muitos santos, eles descrevem assim de forma muito enamorada, né? Como Deus é bom. Inclusive, quando a gente tem de fato uma experiência com Deus, né? Seja através da oração, seja através das coisas, né, que a gente contempla da criação, é como se fosse algo irresistível. É irresistível contemplar a Deus, porque ele é muito bom. Muito bom. É impossível não amar, né? Aquilo que é infinitamente bom. Aí tem gente que fala, né? Só para dar um adendo. E o problema do mal, Aninha? Se Deus é tão bom, como é que tem morte, fome, guerra, blá, blá, blá? Eu não vou me aprofundar tanto nisso, certo? Isso aí já foi extensamente abordado na filosofia. Não é novidade de forma alguma. Mas assim, primeiro, não foi Deus que criou o sofrimento e o mal. Não, porque tudo que ele criou é bom.
O sofrimento, ele é consequência do livre-arbítrio do homem. Porque, assim, para o homem ser livre, ele tem que ter diante de si a possibilidade de escolher. Ele pode escolher o bem e ele pode escolher o mal. Se só existir a opção de praticar o bem, eu não posso meio que dizer que o homem é totalmente livre. Por quê? Porque não existe outra coisa para ele fazer. Para eu ser livre, eu preciso ter as duas opções e escolher aquilo que eu quero, né? Aquilo de acordo com a minha vontade. Então, assim, o mal e o sofrimento são consequências das escolhas más dos homens, né? Que geram sofrimentos tanto para si quanto para pessoas inocentes, né? E aí, se você me colocar, beleza, que a pessoa sofre em consequência dos seus atos maus, isso aí eu até aceito. Mas e o inocentezinho sofredor? E a criancinha? Por que Deus permite aquilo? Ela não fez nada de mal, tá sofrendo em consequência dos outros. Veja, Deus se compadece, certamente, desses inocentezinhos que sofrem, enfim. Nem sempre, e eu diria assim, o normal da sua vida é você sofrer em consequência, inclusive, das coisas erradas dos outros. Isso faz parte, certo? Mas o que acontece diante de Deus? Primeiro é que você não sofre sozinho. Deus sofre junto com você. Ele não te abandona. Você passa por aquele sofrimento com a presença de Deus, né? Junto de você para lhe consolar. E em segundo lugar, certo? Mais importante, nenhum sofrimento dessa vida se compara com a consolação que a gente vai ter no céu. Isso aí é o ponto mais importante da nossa vida cristã. É que tudo que a gente vive aqui, por pior, por mais doloroso que seja, não se compara com o que Deus vai nos consolar. Então, é como se não fosse nada, de fato, né? Os santos descrevem dessa forma, nada daqui se compara à consolação que eu terei no céu. E Deus, por ser infinitamente justo, infinitamente bom, ele vai saber recompensar bem aqueles que sofreram por causa dele. O que mais, certo? Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Atenção, Deus saber de tudo não quer dizer que ele vai fazer tudo. Então, assim, vamos supor que Deus sabe que amanhã eu vou ficar milionário. Aí eu posso perfeitamente dizer, se ele já sabe que isso vai acontecer, então eu vou ficar aqui deitada, não vou trabalhar mais não. Não, o fato dele saber que você vai ficar milionário não quer dizer que ele vai ficar milionário por você. Deus não vai fazer por você aquilo que ele está pedindo para você fazer. Então é diferente, tá? O que mais? Ele é onipresente, ele é onipotente. Tem gente que fala essa questão da onipotência de Deus. Não, Deus não é onipotente porque, por exemplo, como é que ele pode criar uma bola quadrada? Gente, isso é uma pergunta muito cretina. Não existe bola quadrada. O problema não é a onipotência de Deus, ele pode tudo. O problema é a pergunta. A frase está mal colocada, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas casquinhas de banana, né? Mas, enfim, poderia falar muitas coisas. Deus realmente é perfeito, né? E é isso, tá, gente? Qualquer dúvida, comentem aí, tá bom? E um abraço.